Olá pessoal, a polícia prendeu no início da tarde de domingo o quarto homem envolvido na quadrilha que matou o cabo Marcos e o vigilante Leonardo em uma tentativa de assalto às agências do Banco do Brasil e Sicoob em Santa Margarida. Ele foi encontrado em Orizânia, na região da Zona da Mata, por meio de denúncias anônimas. Ele foi trazido para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Muriaé sob forte escolta policial. Uma pistola foi apreendida e a polícia acredita que outras armas estejam escondidas no mato perto da casa que servia de esconderijo. Uma adolescente de 17 anos e um homem de 28 também foram detidos suspeitos de acobertar o foragido. Agora, os 4 acusados dos crimes em Santa Margarida estão presos. Foram 144 horas ininterruptas de caçada ao fugitivo. Nós estamos, desde segunda-feira, nós estamos com um cerco montado e averiguando todo tipo de denúncia. Denúncias que veio da população, denúncias que chegam através da gente. A gente está verificando, está fazendo aí a questão de abordagens, permanecendo 24 horas com viaturas ostensivas no local e recebendo essa última denúncia. E que dava conta que ele estava nessa casa ali no trevo de Orizânia. Ao ser proceder de abordagem, ele saiu junto com mulheres, crianças, que estavam dentro da casa, várias pessoas idôneas ali, e foi abordado e preso pela Polícia Militar. E 2 corpos foram encontrados às margens do quilômetro 20 da BR-482, em Carangola, próximo ao trevo de acesso para Espera Feliz. As vítimas, uma de 30 e outra de 35 anos, são da cidade de Divino e Ponte Alta, distrito de Carangola, e tinham várias perfurações que aparentavam ser de arma de fogo. A perícia foi acionada e confirmou que elas foram mortas com tiros na cabeça. Os corpos foram encaminhados ao IML de Muriaé e não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. E em Patrocínio do Muriaé, outro crime bárbaro na madrugada de domingo. Um homem de 49 anos matou a companheira, Gisele Oliveira, de 34, a facadas. Após desferir 10 golpes na mulher por causa de uma briga, ele fugiu. A filha da vítima encontrou a mãe esfaqueada no chão, chamou a polícia e tentou socorrê-la, porém, Gisele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O autor foi encontrado e preso em sua residência. E a PM registrou 2 roubos seguidos na noite de ontem na Barra, em Muriaé. Às 10 horas da noite, a primeira vítima estava em um bar quando foi abordada por 2 ocupantes de uma moto preta. O carona sacou um revólver e exigiu o celular. Após o roubo, os autores fugiram para a Praça do Trabalhador e lá fizeram outras 2 vítimas que estavam na mesa de um quiosque. Com a mesma abordagem, o autor levou 2 celulares e só não roubou o caixa do estabelecimento porque a funcionária reconheceu o infrator, que fugiu com comparsa na moto para a Praça Coronel Tibúrcio. A PM realizou o rastreamento, mas os meliantes não foram localizados. Tá difícil conviver com essa insegurança pelas ruas da nossa cidade, viu? E agora vamos falar de esporte. Na segunda rodada da Taça BH de Futebol Sub-17, o Corinthians venceu o Uberlândia por 2-1 e o Vasco derrotou o Nacional por 1-0. No primeiro jogo da fria noite de sexta-feira, o Corinthians confirmou o favoritismo diante do Uberlândia, mas não sem dificuldades. A partida começou bastante equilibrada, mas aos poucos o time paulista foi demonstrando a sua melhor qualidade. A equipe insistia nas jogadas pelo lado direito e foi levando perigo, até que aos 28 minutos, Gustavo Mantuan recebeu o lançamento por trás da zaga e bateu forte por baixo das pernas do goleiro Vinícius para fazer 1-0. Só que não teve nem muito tempo para comemorar. 2 minutos depois, o Uberlândia cobrou falta na área e Luiz Henrique cabeceou para deixar tudo igual, 1-1. Na segunda etapa, o Corinthians veio disposto a resolver o jogo. Logo aos 3 minutos, o troco veio na mesma arma do adversário. Falta batida na área e o zagueiro Ronald desviou de cabeça para balançar as redes. 2-1.
A segunda partida seguiu a lógica da primeira. O favorito até venceu, mas teve muitas dificuldades para isso. Apesar da disposição das duas equipes, o jogo teve baixa qualidade técnica, ficando muito truncado no meio-campo. Se o Nacional apostava em Giovani, o Vasco respondia acionando Vinícius, que também levava perigo com jogada de velocidade e habilidade. Mas o gol saiu de uma jogada de bola parada. No último minuto do primeiro tempo, Laranjeira cobrou falta na área e Miranda cabeceou para fazer 1-0 para a equipe carioca. Para dentro! Gol! E no domingo, o Nacional perdeu de goleada para o Corinthians pelo placar de 8-0 na última rodada de classificação do Grupo F para as oitavas de final da Taça BH 2017. Já o Vasco venceu o Uberlândia por 2-0 e garantiu a classificação. A reportagem completa e os gols você assiste logo mais no Esporte Atividade às 7 da noite. E depois do intervalo, vamos conhecer um trabalho invisível, pouco valorizado, mas que representa muito para a economia do país. Em Belo Horizonte, o Congresso discute a reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer e as novas formas de exploração do trabalhador preocupam. E ainda vamos mostrar um fungo típico na Serra da Canastra, que é utilizado na produção de queijos especiais. Já, já! O trabalho doméstico não remunerado é a rotina para cerca de 40 milhões de mulheres no Brasil. Elas são responsáveis pela chamada economia do cuidado. Administram a casa, cuidam da família e não têm nenhum ganho econômico. Um trabalho invisível, pouco valorizado, mas que representa muito para a economia do país. Há cerca de 2 anos, Ana Carolina precisou dar uma pausa no trabalho como psicóloga para ter mais tempo para si mesma e para a família. E foi exatamente o tempo que ficou cada dia mais escasso. Eu sempre acordo bem cedo, volto das 6h30 e já preparo, o café da manhã do meu filho e do meu marido. Logo após eles saírem, aí eu já começo a limpar a casa, limpar banheiro. E quando é que sobra tempo para você? Deixa eu pensar, É difícil essa resposta. Essa resposta é difícil, mas a gente sempre tem que ter um tempinho pra gente. O trabalho doméstico sai de graça para os familiares, mas isso não faz com que ele deixe de ter valor, não. E quando se fala em valor, não é só aquele afetivo, símbolo de amor e cuidado, não. É geração de riqueza. Veja bem, limpar, cozinhar, arrumar, cuidar da roupa e repetir tudo isso no dia seguinte. Tarefas típicas de uma doméstica fixa. Custo que varia de R$ 1.200 a R$ 1.500, de acordo com empresas especializadas. O trabalho doméstico não remunerado representa até 39% do PIB dos países, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Ele pesa mais na economia do que a indústria manufatureira ou o comércio. Uma realidade que não pode ser ignorada pelas políticas públicas. Recentemente, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados discutiu a inclusão da chamada economia do cuidado. A ideia é dar visibilidade à atividade não remunerada executada pela mulher com a finalidade de se repensar políticas públicas, como a reforma da Previdência, por exemplo. Uma forma de tentar reconhecer a importância do serviço doméstico. Bem antes da Revolução Industrial, o trabalho da mulher era extremamente valorizado. Ela cuidava parte da produção agrícola, cuidava das crianças e da educação. Ela podia até ter uma posição, digamos assim, submissa, mas o trabalho dela faz parte daquela organização. Na sociedade industrial, não faz. De acordo com a ONU, o PIB da vassoura, que está relacionado ao trabalho de casa, pode representar 10% do PIB brasileiro e impactar toda uma cadeia. This work is really what makes, the society and the economy tick. In many ways, this kind of work can be seen as the solid foundation on which official industries and services and economies and schools and universities sit. Without this kind of work, it would be very difficult
to even think of a society that can function. Na casa da Ana Carolina, muita gente se beneficia do trabalho dela. Meu marido, meu filho, a minha irmã, às vezes algum parente que precisa, né? Ou algum amigo, na verdade, também que precisa que eu ou leve a cachorra no pet shop, como já aconteceu, ou leve alguém no hospital, como também já ocorreu. Então, assim, acaba que a gente tem que 1001 utilidades. Tipicamente feminino, o trabalho doméstico no Brasil ocupa 40 milhões de mulheres que se dedicam apenas às famílias. E até quando o serviço é feito por profissionais... São mulheres. Nesse caso, né, que a gente tem contato, a maioria é mulher. Para homem é só motorista particular e o caseiro. O restante a gente não tem procura por homem, não. Tantas vezes despercebido, um caminho para o serviço doméstico se tornar mais valorizado passa pela divisão das tarefas por todos os membros da casa. Eu acho que a divisão de tarefas e a divisão da gestão também, eu acho que é fundamental na disputa feminista, na disputa da busca da equidade, da igualdade, né? Se você chegar para um casal e perguntar ao homem todo o funcionamento da casa, eu lhe digo, 90% não vai saber qual é o funcionamento. No máximo, ele vai saber das contas. A reforma trabalhista sancionada recentemente pelo presidente Michel Temer pode agravar os casos de trabalho escravo no Brasil. A análise foi feita na sexta-feira durante congresso em Belo Horizonte, que discutiu as reformas de exploração da mão de obra. O evento, uma parceria entre o governo estadual e a Justiça do Trabalho, destacou que Minas é o estado brasileiro que mais tem libertado trabalhadores em condições de escravidão, mas preocupam as novas formas de exploração do trabalhador. Nos últimos 10 anos, 52 mil trabalhadores foram libertados de situações semelhantes à de escravidão. Isso mesmo, escravidão. O levantamento feito pelo Ministério do Trabalho mostra que a classificação de trabalho escravo vai além do serviço forçado com ausência de liberdade. Jornadas exaustivas e condições degradantes devem ser consideradas como trabalho escravo contemporâneo. São jornadas exaustivas, de 16, 18 horas, jornadas de 6 a 7 dias por semana, porque não tem limite. Então, isso é a nova concepção. Em condições degradantes de trabalho, né, em condições sem higiene, sem as mínimas condições de saúde, ou também com jornadas exaustivas, essas sem repouso semanal, jornadas de 12, 14 horas, todos são considerados trabalho análogo ao de escravo. Este ano, 68 empresas entraram para a lista das que usam mão de obra análoga à escravidão. 25 delas são mineiras. Não é porque Minas Gerais tem mais trabalho escravo, é porque em Minas Gerais está se fazendo um combate mais efetivo. Para o desembargador, a reforma trabalhista pode acentuar o problema. Sem dúvida que vai aumentar essa reforma trabalhista do ponto de vista de todos os mecanismos de enfrentamento, ela enfraquece todos, especialmente aquele que responsabilizava a grande empresa, aquela que estava na ponta da cadeia produtiva, a responsável por tudo. A reforma trabalhista vem complicar muito isso. As redes sociais e os inúmeros aplicativos mudaram a forma das pessoas usarem o celular. De acordo com a Anatel, em um ano foram desativadas 14 milhões de linhas no país. O consumidor deixou de usar vários chips ao mesmo tempo e passou a explorar os serviços que utilizam a internet. Ele tem ficado mais tempo na mão do que no ouvido. Isso porque cada dia menos o celular é usado para fazer ligações convencionais. De acordo com a Anatel, o número de linhas pré-pagas despencou 66% no último ano, enquanto de linhas pós-pagas subiu 9%. O motivo? A internet. Foi-se o tempo em que se tinha mais de um chip para economizar no valor das ligações. Daniel nem sabe onde está o chip que ele acumulava para conversar com os amigos que moram no Rio de Janeiro.
Hoje em dia é mais tranquilo, com certeza, por causa das redes sociais. Existem muitos aplicativos que dá para conversar, então é muito tranquilo. Hoje o celular ele não é simplesmente uma ferramenta de telefonemas, como antes já foi, né? Antes era no máximo a calculadora e a lanterna também. Hoje a gente tem inúmeros aplicativos, embora muitas pessoas tenham vários, né, dezenas de aplicativos instalados, elas ainda usam poucos, mas passam muito tempo intensamente dedicadas neles. E como? Helena e João não ficam longe dos celulares. Também os aparelhos estão lotados de opções de entretenimento. Quanto tempo mais ou menos você passa no celular? Tem uma ideia? Por dia? Umas 5 horas. Fazendo o quê? Mexendo no WhatsApp, vendo vídeo. Eu fico 100% do tempo, eu não tenho crédito, porque eu uso mais assim, internet mesmo, comunico com os meus pais pelo WhatsApp mesmo. E a quantidade de opções de acesso gera outra demanda, a vontade de ver tudo cada vez mais rápido. Cada vez mais a gente tem mais ansiedade por velocidade, né? Se você for olhar até sociologicamente, a nossa geração é muito mais ansiosa, porque a gente não quer aguardar um segundo para carregar uma página. Então a internet ela acaba tendo que acompanhar essa nossa necessidade emocional, tecnológica e naturalmente as empresas não conseguem acompanhar, não conseguem oferecer o serviço que a gente espera receber pelo valor que a gente paga. De acordo com o Facebook, 1.100 ligações são feitas via WhatsApp por segundo no mundo. E olha só o que a gente encontrou, que coincidência, o Haroldo, que estava exatamente passando aqui na região da Savassi, conversando com a Júlia pelo WhatsApp, né? Numa ligação, olha, em que a gente consegue vê-la. E não é só o Haroldo que está usando a internet do celular para agilizar a vida, não. A lanchonete do Marcelo ainda está em construção e ali mesmo, na porta da loja, ele fotografa e envia para a sócia os documentos de uma candidata à vaga de auxiliar de cozinha. Você resolve tudo pelo celular? Tudo, basicamente. Inclusive compras de equipamento para a loja e tudo. Contato com redes sociais, a questão toda com a minha sócia, pagamentos em banco, tudo é feito pelo telefone. Você vai encontrar opiniões de pessoas que vão falar, não, essa juventude está perdida por causa da internet. E por outro lado a gente vê disrupções, quebras de padrões e evoluções sociais absurdas que seriam impossíveis de acontecer se não fosse pela internet, que é o que é hoje. Então eu não gostaria de me posicionar assim, porque eu sou um usuário ativo, eu gosto muito, mas eu acho que tem seus prós e contras, como qualquer outra tecnologia. Os queijos mineiros entraram na rota internacional dos apreciadores. Que orgulho para nós, né? A Serra da Canastra é uma das regiões mais famosas pela produção da iguaria. E tem novidade por lá. Um fungo típico da região tem sido utilizado na produção de queijos especiais, como mostra a reportagem da TVU de Lavras, parceira da Rede Minas e da TV Atividade. Se perguntarmos para qualquer mineiro o que não pode faltar na mesa durante um cafezinho, a grande maioria vai dizer o queijo. O queijo, ué. O queijo. E que ele é preferência entre 99% da população mineira também não é novidade. O que é novo nesse romance entre o produtor e o consumidor é um fungo encontrado na região da Canastra, que tem colocado o queijo Minas artesanal no patamar dos queijos finos. O fungo, que antes parecia um tormento na vida do produtor, hoje é o carro-chefe na produção do Sérgio. Na verdade, esse queijo foi uma surpresa, que a gente fazia um canastra tradicional, só que o meu queijo já mofava um pouquinho, mas normalmente a gente lava o queijo, e quando a gente lavava, tirava. Quando chegou a um ponto que eu aumentei minha produção, o queijo começou a mofar muito. E nesse que eu ia mofar e eu ia lavar o queijo, as cascas dele saíam, ia machucando o queijo. Para chegar até este ponto de ir para a mesa do consumidor sem medo de consumir este fungo, o Departamento de Ciência dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras desenvolveu uma pesquisa que constatou que o geótrico cândido não traz risco nenhum à saúde. Os fungos que contaminam a superfície dos queijos, eles agem produzindo substâncias, enzimas especificamente, melhorando a textura do queijo. O queijo vai partindo de um aspecto mais consistente, mais duro, digamos assim, para um aspecto menos consistente, mais mole. Esse tipo de queijo é encontrado exclusivamente na região da Serra da Canastra. E esse veio da cidade de Piuí, no sudoeste do estado. O queijo se tornou referência de qualidade e bom gosto. E dá para ser harmonizado
tanto com cerveja artesanal como com um bom vinho. Na verdade, primeiramente, eu achei que o queijo estava estragado. Aí que eu chamei o gerente da nossa associação de produtores, ele identificou que era o mofo e depois a UFLA veio com esse trabalho, acabando de identificar certo o mofo e vendo que é um mofo benéfico, que torna um queijo saudável, um queijo bom e dá um sabor diferenciado. O Notícias da Hora termina aqui. Outras notícias no site dos nossos parceiros. Até mais!